sabe quando é indicada uma cesariana para uma gestante? A nossa ginecologista e obstetra, a doutora Pauline, vai nos falar alguns casos em que a cesárea é indicada. Doutora, bem-vinda novamente. Muito obrigada. Olá. Então, a gente vê que a cesariana ela acontece muito amplamente aqui no Brasil, né? E, na verdade, indicação absoluta de cesariana, quando realmente o parto normal é contraindicado, são muito poucas. Então, hoje eu vou trazer para vocês quando que realmente precisa ser uma cesariana. Então, quais são os casos mais frequentes que é indicada a cesariana e contraindicado o parto normal? O primeiro, quando a placenta está cobrindo o colo do útero, que a gente chama de placenta prévia, ou até a placenta marginal, que está quase cobrindo o colo do útero, porque quando o colo começa a dilatar no trabalho de parto, começa a sangrar, ou mesmo a placenta vem antes do bebê. Então, não tem como, porque acontece um descolamento prematuro de placenta e esse bebê não consegue receber o fluxo sanguíneo necessário para oxigenação e nutrição. Outro caso é o prolapso do cordão umbilical, que é quando a bolsa rompe e o cordão umbilical ele vem antes da cabeça do bebê. E aí, nesse caso, se progredisse o parto normal, a cabeça do bebê acaba interrompendo o fluxo sanguíneo daquele cordão. Então, nesse caso, também é indicado uma cesariana de emergência. Outro caso, quando o bebê está em apresentação córmica, ou seja, ele está totalmente atravessado na barriga da mamãe. Então, em alguns casos ainda pode-se tentar uma versão desse bebê, né, para cefálico ou pélvico, mas em alguns casos, quando não se consegue fazer essa versão ou não tem condições para fazer essa versão, está indicada a cesariana também, porque não tem passagem para o bebê nessa posição. Outro caso, herpes genital ativa, quando a paciente tem lesão de herpes no momento do parto, também está contraindicado o parto vaginal pelo risco do bebê adquirir essa doença. E tem algumas outras questões mais relativas que às vezes podem levar à indicação de uma cesariana. Outra indicação absoluta de cesariana, que às vezes está relacionado até uma placenta um pouco mais baixa, é a rotura de vasa prévia, que é quando os vasos importantes assim da placenta não estão concentrados no cordão umbilical, ou alguns outros vasos da placenta, eles estão cobrindo o colo do útero, às vezes pode romper um desses vasos e vira uma emergência obstétrica, também tem indicação de cesariana. Em outros casos que a gente vê que muitas vezes a cesariana é indicada, há uma indicação relativa, né? Não quer dizer, não consegue nascer, o bebê não consegue nascer nessa posição, como por exemplo, apresentação pélvica. A gente sabe que o bebê que está sentadinho, tá, com o bumbum para baixo, pode ter muitas complicações na hora de nascer. Né? Principalmente porque o diâmetro da pelve é menor do que o diâmetro cefálico. Então, muitas vezes o bebê começa a nascer sem o colo estar totalmente dilatado e aí na hora de nascer a cabeça pode trancar um pouquinho e aí vira uma emergência grave. Então, muitos profissionais optam por não fazer parto pélvico. Alguns profissionais ainda fazem. Não quer dizer que todo parto pélvico vá resultar em complicação, mas pode. Então, é uma indicação relativa. Em alguns outros casos de indicação de cesariana, bebê com restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, tudo isso tem que ser avaliado, né? O bem-estar materno do bebê. Mas se está tudo bem, pode ser tentado um parto vaginal e se alguma coisa mudar no meio do caminho, também se muda a conduta, né? Não é aquela indicação precisa ser. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes está acontecendo tudo certinho, está tudo ok, não tem nada, nenhum fator desses que tu citou, mas aí durante o trabalho de parto, algo mudou. Aí a gente deleta o parto normal e muda a conduta. Uma indicação relativa e quase absoluta, dependendo do caso, é o descolamento prematuro de placenta. Às vezes a placenta vai descolar antes do parto, antes do bebê nascer, que geralmente só acontece depois que o bebê nasce, e aí está indicada a via de parto mais rápida. Se o bebê está quase nascendo,
ainda a via de parto mais rápida é o parto vaginal. Agora não tem dilatação completa, ainda vai demorar para nascer, aí a gente indica uma cesariana de emergência pelo bem do bebê, porque depois que descola a placenta o bebê já não tem mais a oxigenação materna, e até pelo risco de vida da mãe, porque começa a sangrar bastante e a mãe pode perder muito sangue. E quando a gente escuta falar sobre sofrimento fetal, que daí, sofrimento fetal, a gente foi correndo para uma cesárea de emergência. Sofrimento fetal, geralmente a gente identifica durante o trabalho de parto quando a frequência cardíaca do bebê começa a baixar muito, além do que a gente considera normal. Então, claro que a gente tem que observar em quais condições essa frequência está diminuindo e para quanto ela está diminuindo, né? E também é uma indicação relativa. Se a mãe está quase parindo, muitas vezes pode acontecer um parto instrumentalizado, vácuo, fórceps, que vai ajudar esse bebê a nascer mais rápido do que levar a paciente para uma sala de cesárea, esperar a anestesia, antisepsia e aí começar uma cesariana. Então a gente sempre opta pela via de parto mais rápida. Se o bebê está quase nascendo, de parto vaginal, a gente tenta estimular esse nascimento. Não, ainda vai demorar e o bebê dá sinais de que não está bem, aí corre-se para uma cesariana. E outra coisa que acontece também é a questão do mecônio. Aí o mecônio é mais relativo ainda, porque o mecônio não é indicação de cesariana. Nem sempre um bebê que fez cocô dentro da barriga tem indicação de que vá desconfortar muito rápido, né? Então, nem sempre só por ser mecônio tem indicação de cesariana. Pode ser, inclusive, induzido um parto, continuar um trabalho de parto, se a frequência cardíaca do bebê e outros exames que a gente usa como base, que é a cardiotocografia, que a gente fica acompanhando a frequência cardíaca do bebê por 20 minutos, se todo o restante que às vezes a gente avalia, né, através do Doppler, materno-fetal, se está tudo bem, não tem necessidade de ser uma cesariana necessariamente. Entendi. Muito obrigada por dividir as informações para a gente saber o que realmente é urgente, o que realmente leva uma mulher a ir para uma cesariana, porque a gente vê muito sobre violência obstétrica e sobre condutas que não são legais e nós, mulheres, estarmos munidas de informação é muito melhor, né, doutora? Com certeza, o conhecimento é poder. É verdade. Obrigada, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.